Olá, boa noite. Boa noite, tô esperando a pessoa entrar aí. Não sei se o som tá bom. Olá, Oi, Fê, boa noite, tudo bem? tudo. Eu comecei a ligar aqui, opa, e caiu, sabe? A conexão não está muito boa. Então as pessoas acabaram saindo. Vamos esperar mais um pouquinho Tá bom. para o povo entrar, né? Não sei se a conexão tá boa, porque aqui já deu 2 vezes de que o vídeo tá devagar. Ai, deve estar com muito fluxo essa hora, né, Andréia? Deve ter bastante gente, né? Eu acho, não sei Hum. como fica gravado, né? Acho que a gente pode ir falando, não sei, o que você acha? Ah, pode ser. Vamos? Pode ser? Pode. Uhum. Tá, tô escutando você direitinho, o som tá bom aí, né? Tá. Então tá bom. Boa noite aí, pessoal, né? Hoje a gente vai falar sobre a cúrcuma. Eu sei que dá para colocar alguma coisa escrita aqui para fixar, comentar, mas deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo deixar, mas enfim, deixa para lá. Vamos continuar, gente, né? Vamos falar sobre a cúrcuma. Vocês sabem o que é a cúrcuma? Tem fé. A cúrcuma, ela é uma planta da família do gengibre, né? É Uhum, uma sim, zingiberácea. Zingiberácea. ela é do gengibre. Ela é uma monocotiledônea, né? Pra gente falar sobre isso, né? Dos grandes grupos, né? Ela é uma monocotiledônea. Vocês conhecem ela? Ó, eu vou mostrar aqui uma, tá? O, a cúrcuma, olha só, né? Essa aqui é uma ilustração botânica, né? Que mostra direitinho, ó. Tá vendo aí? Você tem a Tá dando pra ilustração, ver? tá dando para ver direitinho, ó. Onde você tem as folhas, né? As folhas, que são as folhas com o formato mesmo específico das monocotiledôneas, e as flores, né? Flor terminal com essas brácteas protegendo as flores, né? Com essas brácteas. O que a gente mais usa, né? Com a propriedade medicinal são os rizomas,
né? São os rizomas aí. Rizoma é um caule subterrâneo, né? Na nomenclatura botânica, é um caule subterrâneo. E a gente utiliza isso dela, né? Ela ficou muito em moda por causa da Bela Gil. Vocês conhecem a Bela Gil? E por todas as propriedades que ela vem apresentando, né? Falando um pouquinho mais da parte botânica dela, ela foi descrita por Linneu. Olha só. Aqui a gente tem uma imagem, olha só, do livro lá do Espécies Plantarum, do Linneu, quando ele descreve cúrcuma, lá em 1753. Ele faz a descrição dessa planta, correto? É isso aí. Ela tem outros nomes, né, Fernanda? As sinonímias botânicas? Isso, as sinonímias botânicas, né? Pode ser Amomum cúrcuma, cúrcuma doméstica, Sticera cúrcuma, com outros autores aí associados a esses nomes, né? Isso. O nome Provavelmente. popular dela é o açafrão da terra, falso açafrão, cúrcuma e açafrão. É aquele mesmo, esse açafrão mesmo que vocês estão pensando, que Isso, ele é você bem compra laranjinha por dentro, então o pozinho, né, que a gente compra no supermercado, isso. parece até o coloral, mas não é. É Não, o açafrão mesmo, que ele tem um saborzinho um pouco olha lá, diferenciado que a gente vai falar. tá vendo? É aquele do saquinho, né? Que o pessoal compra. Ele pode ser em pó, ele pode estar in natura mesmo, né? E Uhum, aí, diferentemente do gengibre, quando a gente corta ele é um amarelo vivo, a isso. cúrcuma, que eu volto a falar, né, é da mesma família, por isso essa semelhança muito grande, ela é laranjada, bem alaranjada mesmo, um laranja bem forte, Uhum. que tem o principal composto, né, que dá essa coloração é a curcumina, que E a também é o principal composto com propriedades medicinais e benéficas aí para o nosso organismo. ela vem sendo muito estudada, né? Essa planta, a gente vai falar mais dos constituintes químicos, mas principalmente por causa desses curcuminoides, né? São 3 tipos de curcuminas que vêm sendo muito estudadas e elas têm muito, ela desempenha bastantes papéis biológicos nas diferentes partes do metabolismo que a gente utiliza, né? Essas sinonímias, gente, para vocês terem uma ideia, elas são porque antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem de comunicação, né? Então as pessoas iam encontrando e iam descrevendo. Então não tinha como achar quem é que se já descreveu essa planta ou não, porque ela nem é daqui, ela nem é do Brasil, né? Ela é lá da Índia, ela é nativa da Índia, né? Então essas descrições são ao longo que você vai encontrando e depois o pessoal acaba denominando o nome mais antigo, né, dela. Isso é parte taxonômica mesmo, né, que é do basiônimo, que é o mais antigo, tá? Aproveitando esse parênteses aí, é legal a gente falar, sempre a gente tem lembrado, né, da importância da identificação botânica, que é baseada nesses dois nomes, né, nome e sobrenome da planta, Sim. e essa denominação botânica, ela é utilizada em latim, porque é uma língua morta, para que não se tenham alterações. Então, é uma denominação planetária, na verdade. A cúrcuma, por exemplo, a Momum cúrcuma, ou a que a gente está utilizando aqui, que é a mais aceita, né? A cúrcuma longa, Sim. ela sempre vai ter essa denominação botânica em todos os lugares. Lembrando que o nome popular ele pode se referir a diferentes espécies de vegetais, dependendo da região ou do conhecimento que aquela população que você está trabalhando apresenta a respeito da planta. Então, sempre utilizar, principalmente quando for para finalidades medicinais, a planta baseada no nome científico. Sim, sempre baseada ali. Porque a gente tem inúmeros nomes populares, né? Cada lugar chama de um jeito, né? Tem uns que falam açafrão, açafrão da terra, cúrcuma. Logo no início que a gente está aprendendo,
Quando começa a ver esses diferentes, ainda mais como ela é tratada como condimento, dependendo do lugar, cada um chama de um jeito, né? Sim. Então, por isso que tem que padronizar em latim, certo? E essa planta, ela é uma planta nativa da Índia, como a Andrea falou, e também do Sudeste Asiático, né? E Uhum. ela é cultivada com a finalidade alimentar e condimentar especialmente. É uma planta que ela já é utilizada há muito tempo, né? Ela já é utilizada há cerca de 6.000 anos pela medicina Ayurveda, que é Uhum. tradicional da Índia, né? Quando a gente fala em Ayurveda, a gente está pensando centralmente na Índia ali, Uhum. sendo prescrita na prevenção e controles de desordens físicas que podem ser resfriados, comprometimento das vias aéreas, sinusite, infecções bacterianas, alterações hepáticas, diabetes, feridas, reumatismo, anorexias. E ultimamente a gente tem ouvido falar muito, muito, muito da questão imunológica, né, Andréia? De como a cúrcuma ela tem tomado um lugarzinho de destaque aí, como uma planta que tem efeitos benéficos para o nosso sistema imunológico. Ela No atua. Brasil, Ah, desculpa. sim, desculpa, pode falar, pode falar. Não, não, é porque ela atua, ela vem sendo estudada e ela atua nos mesmos mecanismos de defesa, né, da imunologia. São caminhos que agora, assim, não cabe a gente ficar falando essa parte técnica tanto, mas ela está lá presente nessa cascata de defesa mesmo imunológica. Ela está lá, ela está presente, tá? Ela pode ser É. comparada. Voltando assim para o histórico, antes que eu queria passar um pouquinho do histórico, né? Sobre o Uhum. uso dessa planta, porque às vezes a gente fica achando que as coisas, porque aparecem na mídia ou estão nos memes, nos posts aí, Sim. nas redes sociais, parece que é uma novidade. E não, né? Para o Brasil, ela foi trazida há cerca de 3 séculos. Na época do Brasil colônia, os bandeirantes começaram a introduzir, mas os índios já utilizavam ela como medicamento, começaram a utilizar ela como medicamento, então, né? Sim. E para pintar a pele e como corante de alimento. Esse corante, então, como eu disse, ele vem da curcumina, né? Então, quando a gente corta o rizoma, que aparece aquela coloração que é descrita às vezes como amarelo avermelhado, porque é um laranja bem vivo mesmo, né? Ela exala esse cheiro forte, mas que é Uhum. agradável e tem um sabor picante e aromático. Ela compõe o curry, aquele tempero Isso. que também é uma planta, tem uma planta que chama curry, mas Uhum. a gente conhece como uma especiaria. Eu até tenho curry aqui que eu Você uso tem curry? bastante. É Que uma é esse mistura. aqui. É uma mistura de vários temperos, né? E tem um cheiro bem característico e é um pouco apimentado, né? Porque também acresce também no curry o gengibre, que Uhum. combina bastante com esse sabor. Mas a própria cúrcuma já tem esse sabor picante e bastante aromático. A parte Assim, ela é muito utilizada na comida mesmo, né? Eu, pelo menos, desde pequena, sempre comi, mas nunca sabia a importância que ela tinha, porque minha avó sempre usava, principalmente para, ela chamava de coloral. o coloral é um outro, né? Que são umas Sim, sementinhas que vêm dentro de sim, uma de um fruto que a gente quebra ele assim, né? E aí sim, mas aquela semente tem foco aqui coloral. para ela tanto faz qual que era É, e ela é sempre verdade. colocava, era esse pó mesmo, sabe? Uhum. Utilizava para isso. Ela é utilizada mesmo como corante alimentício, tempero ou condimento alimentar, né? Uhum. E no Brasil ela consta na Relação Nacional das Plantas de Interesse ao Sistema de Saúde Único, né? Ao Sistema Único de Saúde, desculpem o SUS. É. E por já apresentar eu acredito que o Hum, cardamomo não entre nessa família. eu acho que não. O É cardamomo família não tá mais botânica, para mas o nós cardamomo, modernos. vou procurar qual que é. Não, o cardamomo ele é em uma semente separada. Vou procurar qual é a família do cardamomo. Ó, É, cardamomo. peraí, que agora eu perdi. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peraí, vai É, falando aí que pode aqui. Gingiberácea. É da O cardamomo mesma? é. Olha só. Tudo bem, eu não sabia. É a Fabiana.
Porque Obrigada, eu Fabi. nunca comi o cardamomo, eu só como a sementinha dele, né? É, olha Como só, chá, uso como tempero. É é o bem gostoso. Eu cardamomo, tenho aqui também. tá Eu tenho ele vendo? aqui também. É Ah, verdade, foi pela lógica dos temperos ardidos, né? Olha lá, tem mais aqui, tudo cardamomo. Apesar que esse aqui, agora eu não vou brigar com o Google, tá? Mas esse aqui pra mim é gengibre, não é cardamomo, não. Preciso olhar com mais detalhe. Foi até bom não, você Fábio, não pede desculpas, não. Que a ideia nossa é essa mesmo. A gente gosta quando as pessoas então, interagem, né? isso que você perguntou, Fabi, é muito importante, porque quando a gente vai identificar uma planta, né, a gente sempre fala assim, você tem alguns aplicativos que podem te ajudar a identificar a planta, e depois você tem que ir num site mais especializado, principalmente se você for utilizar essa planta, né? Eu uso ele, que ele mora no meu coração, ninguém patrocina, mas eu amo muito, que é o trópicos.org. Daí você escreve lá o nome científico e aparece uma sequência da descrição mesmo da família, imagens, quem descreveu, deposição em diversos herbários, então isso é extremamente importante mesmo, na hora da identificação, né? Tirando o foco da cúrcuma, né? Eu tenho aqui a sementinha de cardamomo. Eu tenho cardamomo em casa. Tem que E, dar um. eu utilizo essas partezinhas que são as sementes, né? E a semente, quando a gente abre, Hum, a gente encontra, na verdade, esse daqui é o tegumento, né? E aí, quando você abre, você encontra várias sementinhas pequenininhas assim, ó. uhum. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Então, tem várias. E é um cheirinho bem parecido mesmo, meio ardidinho, uma delícia. Esse cardamomo, eu tô confundindo com uma outra que é muito comum que o pessoal lá daquele restaurante do Mocotó utiliza. Me fugiu o nome dela agora, porque o cardamomo ele é mais picante mesmo, essa outra é mais doce, né? Como é que chama? Nossa, Esqueci o nome de uma outra sementinha, solitária, né? cara. Olha, a dica lá, chocolate quente com cardamomo fica muito bom. Uma delícia. Eu faço um chai com cardamomo. Coloco Ah, é? erva doce, canela, gengibre e um monte, um monte. Uhum, bacana. É gostoso, né, misturar tudo isso. Aí você queima o açúcar e coloca eles todos. Fica bem bom, É isso, né? é isso mesmo. Eu confirmei a informação, é isso mesmo. É Tem isso? contraindicação para cúrcuma, a gente já Tem, vai falar. Vamos voltar na cúrcuma. tem Então, sim. a cúrcuma tem Uhum. diversos constituintes, né? A gente está Isso, trabalhando aqui com base em principalmente dois artigos. Um isso. artigo que foi feito por uns pesquisadores brasileiros e Uhum. um Olha lá. artigo que a Andrea fez o levantamento, que é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Quer explicar, Andrea? Então, uma meta-análise, o pessoal, até um tempo atrás, utilizava uma revisão bibliográfica, né? Você coloca um determinado tema que você quer e você procura o que já foi feito de pesquisa sobre esse determinado assunto. Só que a meta-análise, que ela tem? Ela também mostra aqueles artigos com análises estatísticas, para dar uma maior confiabilidade, né? E o que vem sendo produzido atualmente. Então, essa é a importância, que você vai atrás do que já está sendo produzido e monta meio que uma revisão com dados estatísticos que te dão a confiabilidade dos determinados produtos que você está querendo, né? No caso aqui, a gente está indo atrás da curcumina, que é o mais importante para essa espécie vegetal, né? A curcumina, ela representa 60 a 76% das substâncias ativas principais que estão compondo aí o efeito terapêutico da cúrcuma. Uhum, sim. E como ela é Mas ainda absorvida, você viu? Como é que ela é absorvida? Ela é absorvida e metabolizada no fígado, tá? E depois ela é ela tem uma. eliminada nas fezes. Então, ela também vai para o fígado. Então, por isso que tem que tomar cuidado com as superdoses, do que você vai absorver, tá bom?
Sim, quem tem problema hepático, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Tá. Como ações terapêuticas, Uhum. além da curcumina, né? Ela tem outros Óleos constituintes, essenciais. o carbinol, a resina, amido, polissacarídeos, sais de potássio, açúcares e outros constituintes. Uhum. A curcumina, ela parece ser tudo indica, né? Os artigos mostram que ela é uma molécula, um composto, na verdade, não uma molécula, um composto, Ela é um com, composto fenólico, muita, né? com muitas propriedades antioxidantes. É um flavonoide, né, Andréia? Então, ela tem muitas Exato. propriedades antioxidantes. O que que faz uma propriedade antioxidante, né? A gente sempre ouve falar isso. Um outro composto que tem propriedades antioxidantes é, por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Eles neutralizam os radicais livres, né? A gente tem no nosso organismo, se a gente passa por algum estresse, se a gente come alguma coisa que não faz bem, se a gente fuma, se a gente se expõe à poluição, tudo Uhum. isso faz com que o nosso organismo receba os compostos que são radicais livres. Radicais livres, eles têm a função de atacar as nossas membranas celulares, né? Que Sim, são basicamente compostas por lipídios. isso. Um antioxidante, ele neutraliza, ele realmente atua antes da entrada desses radicais livres em contato com a célula. Se esses radicais livres entram em contato com a célula, acontece uma oxidação. Quando Uhum. acontece uma oxidação, você perde as propriedades, a integração daquela membrana, que é o que é a principal barreira de acesso entre a célula e o meio externo. É o que protege o que está dentro da célula, todas as nossas organelas que fazem com que a nossa célula vá funcionando de uma maneira saudável. Então, quanto mais radicais livres a gente vai se colocando em contato, mais desestruturada a célula vai ficando. E aí, no nosso organismo, entram em atuações o nosso sistema imunológico, que vai fazer com que outras vias de defesa ocorram. Então, é legal a gente ter essa consciência dos antioxidantes, porque eles combatem os radicais livres, impedindo danos nas células. E aí a Uhum. gente aumenta a nossa capacidade do sistema imunológico, não simplesmente porque a gente está melhorando o nosso organismo, mas porque a gente já está evitando, nesse caso, pela função antioxidativa desse composto, a gente já está aumentando a capacidade da célula ficar mais saudável por terem outras defesas ali, antes do contato intracelular, certo? Aí, nesse esquema, abaixa só um pouquinho, Andréia, volta lá. A Andréia está mostrando aqui pra gente, aponta com a caneta, Andrea. Mostra aí, Tá. por favor, esse esquema da peroxidação lipídica. Então, ó, falando o que a Fernanda estava dizendo até agora, eu não sei se vocês todos conhecem, né? Então, aqui é a membrana plasmática. Então, ela tem a camada, né, de fosfolipídio, que são a parte de lipídio, e as proteínas. Então, são todas elas que tem nas nossas células e organelas. E o que acontece? O oxidante, ele vem aqui, ó, atrás desses ácidos poliinsaturados, né, graxos, que são que vão dar estabilidade para ele, porque ele é uma molécula que é instável. E ele precisa dessa estabilidade. Acontecendo isso, ele vem aqui para tentar se tornar estável. Então, ele rouba, né, elétrons daqui. E o que acontece? A membrana, ela tem toda uma fluidez. E quando eu perco essa fluidez, olha só, desestrutura, acaba quebrando, acaba morrendo a célula. É isso que acontece, né? Essa é a peroxidação lipídica. E tem muitos artigos que eles mostram a quantificação dessa peroxidação lipídica. Você mede a quantidade de ácido que acaba produzindo ácido quando quebra essa membrana aí. Ácido malondealdeído. Então, você tem como medir e mostrar que teve um dano na membrana, né? Então, E a é isso. membrana também ela é muito importante em processos de sinalização. Sim, Então, no corpo humano, a partir do momento que há a degradação da membrana plasmática, nas plantas também. As plantas também têm membrana plasmática e quando sim. acontece um dano, a sinalização do sistema imunológico também é ativado. Mas no nosso caso, outras defesas são ativadas, né? E aí Uhum, entra a parte do sistema imunológico. é Essa verdade. parte
da questão antioxidante Uhum, da cúrcuma, né? uhum. Também está relacionada com a questão anti-inflamatória, então, que é um dos principais efeitos que essa planta causa no nosso organismo. Então, ela é uma planta que ela atua no nosso organismo como antioxidante, como anti-inflamatória, além de várias outras coisas, né, Andréia? Sim, Ela tem exatamente. função destacada como antidiarreica, Uhum. diurética, antiespasmódica, que é os espasmos abdominais, né? Então, é para evitar essas contrações abdominais, cólica menstrual, entendeu? Hepatoprotetora, o que que é? Protetora da questão do fígado. Uhum. Anti-HIV, antiparasitário, tem um estudo que Sim. mostra o tratamento de leishmaniose com ela. É inibidor de carcinogênese, ela é anti-inflamatória, como eu já disse, antibacteriana, antiviral, antifúngica e antitumoral, já com dados mostrando fortes indicativos de que há redução de tumores em É, ratos, né, isso mesmo. para tratamentos associado a tratamentos quimioterapêuticos. Exato. Então, ela pode beneficiar. No entanto, a gente vai falar e vai reforçar muito isso daqui, Uhum. porque. Ai, tá, a mãe da André entrou. É, e a Poli também. É, beijo, Poli. Ah, Poli, é a Poli. Então, a gente vai falar muito dessa questão, que É, é a questão de como a dose e efeito está totalmente relacionada com remédio, com veneno, é né? verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente utiliza ela como um tempero, como um condimento, ela traz os benefícios para a nossa saúde, da mesma maneira que chupar laranja traz benefícios para a nossa saúde. Mas se a gente precisa utilizar ela para fazer um tratamento, é necessário realmente o acompanhamento e muito conhecimento para que se faça a indicação correta, É né? verdade. Dificilmente, apesar de todos os esforços do Sistema Único de Saúde aí e, e dos órgãos relacionados à saúde, né? Na Alemanha, a gente Uhum. tem um dado que mostra que 80% da população usa plantas medicinais, porque as plantas medicinais elas trazem um autoconhecimento, um autocuidado que evita das pessoas, inclusive, utilizarem o sistema de saúde. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma faixa muito baixa, que precisa melhorar muito isso, que está relacionado a cerca de 20 e poucos por cento só. É verdade. Por isso que ela está naquele de interesse do SUS, porque sabe que a grande maioria das pessoas se automedicam, né? Então elas estão ali para poder dar um caminho para quem está fazendo isso, né? Para um Mas médico. infelizmente, a gente tem uma indústria farmacêutica que tem muito forte, né, aqui no Brasil em termos de capitalismo e nas instituições de ensino, os médicos eles não são ensinados a prescreverem plantas, né, a não ser algumas poucas plantas que já têm muito bem consolidado aí na literatura científica. Os Uhum, médicos não têm o hábito mesmo, né? Não tem um conhecimento, porque médico já vem de medicamento, ele precisa medicar o paciente, né? Ele precisa instruir o paciente a sair dali melhor. Então, se ele não tem um dado científico de uma dose efeito, uhum. um uso correto, ele não vai passar esse dado. Então, é preciso realmente investimento em pesquisa para gerar esses dados aí, para que a gente possa caminhar nesse sentido. Tem uma preocupação muito grande e eles não acreditam muito nisso, eles chamam até o curandeirismo, né? Esse que é o grande problema, né? Eu acredito. Mas a mentalidade eu acho que está mudando e tem muita gente que está querendo ir atrás, né? Principalmente para estudar, para ver se tem mesmo esse princípio ativo. A gente utiliza o conhecimento popular e vai analisar mesmo no material para ver se existe esse resultado e, e quantifique, faz esses diferentes estudos, né? Que nem a gente acabou de ver um estudo de meta-análise que funciona e funciona para diferentes tratamentos, né? A Fernanda acabou de falar até para câncer, né? Ela já é prescrita para inflamação e eles já estão fazendo até para câncer e diversos tipos de câncer, né? Daqui a pouco até mostro para vocês os diferentes tipos de câncer que estão sendo estudados o efeito da curcumina, tá?
A Tirene entrou, então eu vou falar para ela. Olha, Um tia, beijo. a E um beijo pra cúrcuma, Kátia. ela atua no controle e na liberação de uma proteína que induz, né, essa proteína, ela induz o estresse oxidativo e Uhum. favorece a deterioração neural, que causa o Alzheimer. Então, ela, na verdade, inibe uma proteína que poderia fazer com que a pessoa tivesse o Alzheimer, né? Desencadear o Entendi. Alzheimer em quem já tem uma predisposição. Ela atua no sistema nervoso central mesmo, né? Como uma ação antidepressiva, que já está também sendo testada em animais, Uhum. e uma ação neuroprotetora, todos eles relacionados ao uso da curcumina. Melhora a memória também. Bem interessante, né? Esse é. E a dosagem, né? Não queria ficar falando muito, mas a dosagem é o tanto que o pessoal lá de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, utiliza, né? 600 miligramas, né? Para ter uma ideia do que qual a dose que você pode tomar da cúrcuma. Porque vende, né, gente, como um complemento alimentar, né? Você não vai abandonar o seu tratamento normal. E às vezes você não tem para comprar e nem usa, nem cozinha, nem nada. Você tem uns complementos, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com essa questão dose-efeito e interação medicamentosa. A gente vai falar Oh, é isso verdade, que tem a logo mais, pergunta da dose, né? É verdade. né? De uma maneira geral no nosso organismo, a cúrcuma ela vai ter ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, que é contra Uhum. fungos, tá? Quando eu falo antimicrobiana, eu tô falando de micro-organismos, né? Antioxidante e antialérgica. Na pele e nos anexos, né? Ela tem uma ação anti-inflamatória, antialérgica e cicatrizante. No Uhum. sistema cardiocirculatório, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Todas as plantas que têm função diurética, todas, elas devem ser cuidadas para quem tem pressão alta. Então, tomar Sim. cuidado, porque ela está estimulando o sistema circulatório a funcionar. Se você tem pressão arterial alterada, então você tem que tomar cuidado com o seu sistema circulatório. Sempre que for utilizar essas plantas, mesmo vamos supor, a pessoa quer tomar um chá de cúrcuma de manhã, quer tomar água com cúrcuma, né? A pessoa Uhum. esquenta a água, dilui lá uma colher de cúrcuma para melhorar o sistema imunológico. Sempre tomem muita água associado, aumenta o seu consumo de água para que as toxinas também possam ser liberadas, porque não adianta, se eu estou com um problema diurético, eu não colocar o principal no meu organismo, que é a água, né? Então, sem a Verdade. água, eu posso colocar até ouro, que Não adianta. não vai trazer um retorno positivo. Então, no Uhum. sistema cardiocirculatório, antitrombótica, né? Ela é antiagregante plaquetária, hipotensora, previne necrose miocárdica, né? No Uhum. sistema miocárdica, falei certo. No Falou. sistema digestório, ela é colérica, ecolagoga, Uhum. eupéptica, hepatoprotetora, carminativa, que é antigases, tá? Uhum. Antiespasmódica, novamente, para evitar as cólicas, anti-inflamatória do colo. Então, quem tem aqueles problemas como diverticulite, pode utilizar essa planta, porque ela é uma planta que ela é anti-inflamatória Uhum. nessa região digestória, tá bom? Sim. No sistema endócrino, ela é hipoglicemiante no diabetes tipo 2. Uhum. No sistema imunológico, ela é imunomoduladora e antialérgica. Uhum. No sistema osteoarticular, ela é anti-inflamatória. No sistema reprodutor, ela é analgésica. No sistema respiratório, ela é anti-inflamatória e antialérgica. Então, assim, Uhum. ela pode ser amplamente utilizada, né? Ela funciona no corpo todo, Ela né? funciona para o corpo É. inteiro. Ela é muito boa, mesmo, principalmente para ser introduzida na alimentação como um alimento funcional. Como a gente já falou, né, nas outras lives, ela pode ser utilizada como um alimento funcional porque vai trazer um benefício muito grande para a nossa saúde, sim. Uhum. Você quer falar alguma coisa, Andréia? Depois eu pensei em falar das doses.
Não, eu acho que eu vou mostrar, sabe o quê? Os quadros lá dos diferentes tipos de câncer que ela vem sendo estudada, né? Só para ter uma ideia, antes da gente fechar das doses, né? O que você acha? Uhum, pode ser. Olha só, então lá naquele artigo lá que eu mostrei, que é a meta-análise, olha os diferentes tipos de câncer, ó, que ela vem sendo estudada. Então aqui a gente tem uma tabela, né? Os estudos que aqui estão em andamento, né? Qual fase, você vê, ó, a maioria é tudo curcumina, ó, curcumina, curcuminoide, a dosagem, todas elas, como é que estão, né? E para vocês terem uma ideia, olha só, câncer de cólon, né? Câncer retal, o pancreático, osteosarcoma. Então, são diferentes tipos, né? E ela está, teoricamente, tendo resultado, porque olha só, eles já estão em outras fases, né, do tratamento. Então, está tendo alguma resposta nisso, certo? Ela atua na diminuição de células antitumorais mesmo, de Isso. células tumorais, quer dizer, ela tem uma ação antitumoral, né? Olha lá. E em outros tipos de tratamento também, olha só, de artrite, osteoartrite, olha lá, no joelho, úlceras lá da colite, né, que a Fernanda acabou de falar, e tem também até na parte ótica, né, para você ter uma ideia do tratamento dela. Então, olha, diferentes doses, vocês estão vendo a diferença? Como é que esses valores variam e variam muito dependendo do tipo do tratamento? Então, por isso, se sempre tem que procurar um médico, né, antes para poder fazer isso, certo? Ou um fitoterapeuta. Um fitoterapeuta, você tem que estar você tem que ter o diagnóstico, né? Você não pode ter o achômetro do que é. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter um diagnóstico correto mesmo. Uhum. Então, ela pode ser usada por meio de decocção. O que é decocção? Órgãos duros, né? Órgãos mais endurecidos, sementes, cascas, rizomas, como é o caso da cúrcuma, do gengibre, elas precisam de um cozimento um pouco maior, que leva em torno de 5 minutos depois que a água começou a ferver. Então, para esse preparo, a gente utiliza a terminologia, o nome, né, de decocção. Então, uma decocção do rizoma a 1%, uma quantidade bem pequena, de 2 a 3 vezes ao dia pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada como uma infusão quando já está em pozinho, né? Então a gente vai ferver menos tempo. Então é um chá, uma infusão é um chá Uhum. de 200 a 300 ml por dia. Pode ser feita tintura. O que é tintura? É quando a gente faz a extração alcoólica do princípio ativo daquela planta. Então, a gente vai colocar normalmente para uma tintura 25% da planta para o restante, né? Os outros 75% de álcool a mais numa concentração alcoólica superior a 50%. Pode ser normalmente aquele álcool de cereais que as pessoas utilizam, né? E aí vai tomar 2,5 a 5 ml 3 vezes por dia, sendo diluído em água. Faz a diluição em água. Tem pó meconizado, extrato seco, extrato padronizado, várias maneiras de utilizar essa planta, né? Uhum. Aí tem uma parte que fala dessas questões aí, como a Andrea mostrou, por exemplo, para atividades antitumorais, antioxidantes, anti-inflamatórias, vai variar de 300 a 600 miligramas 3 vezes por dia. Então, precisa ser avaliado, né? Para uma artrite reumatoide, 500 miligramas 2 vezes por dia. Então, precisa ser avaliada a pessoa, a sensibilidade dela aos compostos, quais são outros, como que fala? Quando a pessoa já tem alguns históricos, né? Interação De medicamentosa, doenças. né? Você Não, a tem que interação ver a medicamentosa, interação. ela entra mais no caso de algum medicamento que a pessoa já vinha tomando, Tá, né? tá. Mas se a pessoa já tem alguma doença pré-existente, Uhum. né? Ou Ah, é. algum outro tipo Toma muito cuidado. de problema orgânico, precisa ser avaliado. Então, Sim. para tomar essas cápsulas, mostra as cápsulas, Andréia. Mostra as cápsulas. Olha as cápsulas. Tem que tomar muito cuidado. A gente Aí, ó. colocou só dois exemplos, mas tem Pra milhares quando você- você coloca no Google, né,
dessas cápsulas que você pode comprar. E são bem caras, viu, gente? R$ 150, 170, dependendo do laboratório que você está. E aí você vai utilizar uma concentração que varia demais aí entre as cápsulas, né, Andréia? Exato, ó, essa aqui eu não consigo enxergar, não. Mas essa aqui, você tem uma concentração de 800 miligramas, né? Até agora você estava falando de Até 450, 600. 600, É, não mais do que isso. Aí você vai não tomar apareceu 800. 800 até Nenhuma agora, literatura científica. nenhuma está falando disso. Então, tem que tomar muito cuidado com um negócio desse, viu? Se você for comprar para automedicar. Os complementos É. aí. Também vê a origem do laboratório, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também, para fazer extração, né? Tem que tomar. eh, a gente já sempre fala quando fala sobre o uso das plantas, né? O jeito que você coleta, o jeito que você produz esse material, né? Porque a quantidade ali é grande. Nenhum artigo até agora falou nisso e você fala em 800 miligramas, né? É bastante. Aí você acha que você vai fazer uma grande coisa para o seu organismo e você pode chegar até uma hemorragia, no caso da cúrcuma. Não Né? esquece Pessoas que ele é que já têm. absorvido, desculpa, Fernanda, não esquece que ele é Pode falar. absorvido pelo fígado, né? Então pode dar um, né, Eu lembrei o certo. nome, é comorbidades, né? Uhum, sim, é isso Pessoas aí. que já têm alguma predisposição ou genética ou que já têm alguma inflamação, algum problema Uhum. gástrico ou hepático, a literatura mostra que pode acontecer a hemorragia. E Então, até a assim, pode obstrução das vias acentuar um biliares, problema. né, tá falando. É, Lembrar sempre que a diferença entre o remédio e o veneno são apenas algumas gotas, né? é a Aquela frase. dose, é verdade, é a dose. E falando nisso ainda dessa interação, já que estava falando do fígado, das vias biliares também, um problema muito sério, e também para quem toma anticoagulante, né? Não pode utilizar isso aí como medicamento. Anticoagulante, vou dar um exemplo. Meu pai usa varfarina, né? Que é o Marevan. Então não pode utilizar isso aí. Exatamente. Ela apresenta também ação fotossensibilizante para pacientes que recebem o tratamento diário. Muitas pessoas, quando elas estão fazendo a quimioterapia, elas fazem uso associado da cúrcuma, justamente pela função antitumoral, né? Isso Uhum, já é indicado, já é utilizado nos tratamentos. uhum. Então, ela tem ação antitumoral e antioxidativa. E ainda ajuda na questão gástrica, que é um, um prejuízo que a pessoa que está fazendo quimioterapia sofre, né? Uhum, sim. Então, quando a pessoa começa a ter esse uso contínuo, ela pode apresentar uma ação fotossensibilizante quando é o tratamento diário, né? Então, ela fica suscetível a alterações cutâneas na pele, né? Quando são expostas ao sol. Precisa ter um aumento na proteção, aumentar a proteção à exposição ao sol, né? Com chapéu, com óculos, com filtro solar, enfim, né? Essas pessoas também, outra contraindicação aí que a gente tinha perguntado, tinha sido Uhum, Rose, né? isso. Para os indivíduos que apresentam um estômago hipersensível, como eu disse, né? Pode agravar os sintomas. O uso prolongado em altas doses está relacionado com desencadear úlceras gástricas, tá? Então, esse 800 miligramas aí que você vai comprar na cápsula já vai ser um boom para estourar uma úlcera gástrica se você tiver uma potencialidade para isso. Tem medicamentos, Fernanda, que Gestantes, lactantes e também crianças não devem utilizar. uhum, Ela é
Da mesma maneira, então é assim, olha, se vocês perceberem, tudo que a gente está falando que ela tem efeitos benéficos, ela também pode ter os malefícios, porque vai depender da dose, essa é a grande sacada. Então, por isso que a gente está falando, utilizar ela como um condimento, utilizar ela como uma alternativa nutricional no seu dia a dia é legal, né? Agora, se você começar a utilizar ela como medicamento, procure uma orientação profissional, né? Ela pode ser neurotóxica, ela pode induzir dermatite de contato alérgica. Então, se a pessoa tiver sensibilidade a algum componente e isso tiver num condimento alimentar, ela vai perceber de uma maneira muito mais tranquila. Sutil. Se ela começar a utilizar como medicamento, porque, nossa, agora eu não pego mais nenhuma doença na vida, né? Uhum. Então, ela pode agregar um sério problema, especialmente no caso da cúrcuma, que está aí top, bombando nas paradas de sucesso das plantas É medicinais, verdade. né? Todo mundo quer a cúrcuma hoje em dia, né? É. E com relação a interações medicamentosas, né, André? Eu tenho uma tabelinha É, aqui que mostra. Deixa eu isso. tentar virar aqui minha câmera. Antes de você falar, pode falar da interação, que Pode depois eu quero falar. falar ela com uma associação. Posso falar com a Tá. associação? Então, quem tem Fala. problemas de rinite, ela é muito boa ser associada com o sabugueiro, com o eucalipto e com o guaco. Ela é muito boa para isso. Se associa com ela e você vai ter um efeito, né? ah, no seu sistema respiratório, com essa interação aí. Você quer que eu coloque a tabela para você? Ah, pode ser, eu posso virar, eu viro, peraí. Então tá. Olha, Sim. a gente tem aqui, do lado esquerdo, a droga e depois o efeito da interação, né? Uhum. Então, se for um medicamento anticoagulante, ela pode desencadear efeitos aditivos sobre as plaquetas, aumentando o risco de hemorragia. Tá vendo? Aquilo que a Andrea falou, né? Que o pai dela utiliza aquele medicamento. Então, Não se ele pode for usar. fazer o uso da cúrcuma como um medicamento, não é Uhum. indicado, né? Uhum. Um medicamento anti-inflamatório não esteroidais inibe a Uhum. função plaquetária, gerando suscetibilidade A sangrar. desculpa, gente, e sangramentos também. Isso. Os imunossupressores, eles aceleram o metabolismo, aumentando a excreção. Uhum. Então, reduz os efeitos do medicamento, tá vendo? Além de gerar, às vezes, um malefício imediato, né, direto, ele também, às vezes, pode causar indiretos, porque você vai reduzir a ação de medicamentos. Exato. Um medicamento chamado Plactaxel, que é o Taxol, Uhum. potencializa os efeitos do medicamento. Tem um outro aqui que chama Irinotecan, que interfere Uhum. na absorção e eficácia do medicamento. E alguns outros ele vai intensificar a atividade do fármaco, né? Então, Sim. deixa eu voltar aqui, gente, Uhum. para mim. Nesse medicamento, que é o Taxol, ele está relacionado com a potencialização dos efeitos. Nesse caso, é benéfico, porque ele Uhum. pode inibir metástases pulmonares de Sim. forma significativa quando comparados com o uso isolado desse medicamento. Então, aí nesse caso, é como eu falei, né, para as pessoas que já fazem o uso da cúrcuma junto com o tratamento de câncer. Uhum. Então, já tem essa associação prescrita e já é feito esse uso porque está embasado na literatura científica, né? Isso aí. Acho que era isso que eu tinha para Era falar, aí, Andréia. A né? Andréia quer falar da Hum. folha, né, Andréia? É um uso culinário da folha? Isso eu nunca usei, pra falar a verdade, eu nunca vi. Mas naquele livro das Punk, né, do Lorenzo e do Valderly, eles falam que as folhas da cúrcuma, consegue mostrar a folha, Fê? Aqui, ó. Deixa eu pôr a Folha da folha. cúrcuma? É uma folha Mostra. grandona, viu, gente? É uma folha bem grande, para vocês terem uma ideia. Ela é pra... A folha dela aqui, ó. Ela é bem grandona, essa folha aqui. Para vocês terem uma ideia. Dá para embrulhar, né? Ó, que bonito. Dá para embrulhar e para cozinhar peixe, né? Eu nunca usei,
né? Porque a gente tá falando do pó, né? Toda hora do pó do rizoma, né? Mas não, a folha dá para fazer para ajudar a cozinhar, né? Olha só, eu nunca cultivei, Fabiana. Você já cultivou, Fernanda, a cúrcuma? Eu já tentei cultivar, mas eu não consegui. Ela vem vem esse rizoma mesmo, né? E Uhum. aí vai brotar, mas eu não sei se o meu já estava inviável, ele não rebrotou, não lançou as raizinhas. Eu imagino que se você pegar alguma parte do rizoma, ele vai brotar a raiz, né? Porque o rizoma é o caule, para vocês terem uma ideia. Vão sair as raízes e daí você consegue plantar. Como a gente falou na semana passada da taioba, né? Se você tem a parte que fala, né, da batata, que é outro rizoma, você tem taioba para sempre, né? Na cúrcuma, imagino eu, mas eu nunca cultivei. Sempre foi do pacotinho mesmo, o meu, né? E aí, e a outra comida, que é a comida tailandesa, né? Que é uma carne com leite com essa misturinha aí de cúrcuma, né, Fernanda? É, É um prato super conhecido, chama rendang, né? Tem aí, não sei se vocês conhecem a Neide Rigo, ela tem no Instagram, né? Ela é especialista, jornalista que trabalha muito com punk e ela tem no blog dela que chama Come-se. Então ela põe as receitas lá e ela pôs esse prato, ó, o rendang. Eu vou botar até a foto do prato dela. Depois quem quiser, tiver vontade de ir lá comer, carne de boi mesmo, com esse temperinho e com elas, olha só, para quem quiser, tá? eu utilizo muito o açafrão no curry, né? Como eu disse, né? Nesse Uhum. temperinho aqui do curry. E eu gosto de colocar nos legumes para assar. Eu aprendi isso quando eu fazia os retiros lá da Brahma Kumaris, que é uma instituição, é uma escola de meditação, né, indiana, e eles utilizam muito o curry para temperar os legumes. Então, fica realmente muito saboroso, não precisa nem colocar o sal, assim, e põe para assar. Qualquer legume, se você fizer isso, vai ficar bom. Faz aquele ratatouille, né? E põe isso. É, ou em fatias, nossa, uma delícia. O ratatouille é um monte deles em fatiazinha, põe É, e assa, né? Bem gostoso. Né? E tem é, inúmeros aí. Tem aqueles mais tradicionais que é o arroz, é o purê, né? só ela, né? É. E Dá aí para ficou adicionar. Dá para colocar uma fininho. colher de cúrcuma no feijão também, É, né? olha, fica a cor, gente. Tem até na pipoca. Essa aqui eu vou fazer questão de comer, porque eu não comi ainda. Olha só, que bonito. Você tempera a pipoca, olha isso. Mos- Ah, Do livro, ó. Pipoca amarela, ó, com açafrão da terra, é né? uma ótima alternativa para tirar aqueles temperos prontos, tipo Ah, sazon, é verdade. que tem extremamente alta quantidade de sódio e condimentos não, e conservantes, né? Que fazem Sim. mal para a nossa saúde. Então, é uma forma alternativa de dar cor e sabor para os alimentos sem estar utilizando os, os conservantes produzidos pela indústria alimentícia e vendidas em larga escala. É uma boa alternativa, né? É, Saudável e tudo. exatamente. Acho que é isso, né? É isso. Acho que é isso. Olha só, uma única só, a gente está quase uma hora falando, né? Sobre todos os efeitos. Então, é isso que a gente tenta divulgar, né, Fernanda? Ver isso aí, mostrar embasamento científico, procurar ajuda, não automedicar. A frase mais bonita que você falou até agora, né? A diferença do remédio e do veneno está na dose, né? São em pequenas É, gotas. Então, é isso que a gente tenta propagar, né? É isso aí. exatamente. Gente, a gente que agradece, viu, a participação de vocês. Muito obrigada. Se vocês Obrigada. quiserem algum assunto específico, mandem para a gente, porque a gente está Isso. produzindo sempre essas lives. E é muito legal ter as sugestões de vocês para poder fazer algo mais direcionado para o nosso público, tá bom? É, se esse dia tá bom, se é um pouquinho mais tarde, um dia da semana, né? A gente tá E vendo isso também é aí, legal. tá?
E é isso, agradeço. Eu vou adiantar, só vou fazer uma propaganda rapidinho. Quarta-feira eu vou conversar com a Fabiana aí sobre o amor botânico de uma geógrafa. Falaremos sobre isso na semana que é a semana do meio ambiente, né? Que Vamos ver, lindo. vai ser bem bonito. Quem puder, apareça, será muito legal essa conversa. Então tá bom, gente. Até mais. Beijão. Bom Obrigada domingo, boa semana a todos. por isso aí. Ah, um Beijo, beijo, Polly. Nicole. Beijo, Kátia. Tchau, meninas. Até mais. Tchau. Olá. Oi, Fê. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu comecei a ligar aqui e caiu, sabe? A conexão não está muito boa. Então as pessoas acabaram saindo. Vamos esperar mais um pouquinho Tá bom. para o povo entrar, né? Não sei se a conexão tá boa, porque aqui já deu 2 vezes de que o vídeo tá devagar. Ai, deve estar com muito fluxo essa hora, né, Andréia? Deve ter bastante gente, né? Eu acho, não sei como fica gravado, né? Acho que a gente pode ir falando, não sei, o que você acha? Ah, pode ser. Vamos? Pode ser? Pode. Uhum. Tá, tô escutando você direitinho, o som tá bom aí, né? Tá. Então tá bom. Boa noite aí, pessoal, né? Hoje a gente vai falar sobre a cúrcuma. Eu sei que dá para colocar alguma coisa escrita aqui para fixar comentário, mas deixa eu ver se eu consigo. Não consigo deixar, mas enfim, deixa para lá. Vamos continuar, gente, né? Então, vamos falar sobre a cúrcuma. Vocês sabem o que é a cúrcuma? Enfim. A cúrcuma, ela é uma planta da família do gengibre, né? É uma Sim. zingiberaceae. Zingiberaceae. Ela é do gengibre. Ela é uma monocotiledônia, né? Pra gente falar sobre isso, né? Dos grandes grupos, né? Ela é uma monocotiledônia. Vocês conhecem ela? Ó, eu vou mostrar aqui uma, tá? O, a cúrcuma, olha só. Né? Essa aqui é uma ilustração botânica, né? Que mostra direitinho, ó. Tá vendo aí? Você tem a Tá dando pra ilustração. ver? Tá dando pra ver direitinho, ó. Onde você tem as folhas, né? As folhas. Que são as folhas com o formato mesmo específico das monocotiledôneas, e as flores, né? Flor terminal com essas brácteas protegendo as flores, né? Com essas brácteas. O que a gente mais usa, né? Com a propriedade medicinal são os rizomas, né? São os rizomas aí. Rizoma é um caule subterrâneo, né? Na nomenclatura botânica, é um caule subterrâneo. E a gente utiliza isso dela, né? Ela ficou muito em moda por causa da Bela Gil. Vocês conhecem a Bela Gil? E por todas as propriedades que ela vem apresentando, né? Falando um pouquinho mais da parte botânica dela, ela foi descrita por Linneu. Olha só. Aqui a gente tem uma imagem, olha só, do livro lá do Espécies Plantarum, do Linneu, quando ele
descreve cúrcuma, lá em 1753. Ele faz a descrição dessa planta, correto? É isso aí. Ela tem outros nomes, né, Fernanda? As sinonímias botânicas? Isso, as sinonímias botânicas, né? Pode ser Amomum cúrcuma, cúrcuma doméstica, Estícera cúrcuma, com outros autores aí associados a esses nomes, né? Isso. O nome Provavelmente. popular dela é o açafrão da terra, falso açafrão, cúrcuma e açafrão. É aquele mesmo, esse açafrão mesmo que vocês estão pensando, que Isso, ele é você bem compra laranjinha por dentro, então o pozinho, né, que a gente compra no supermercado, isso. parece até o coloral, mas não é. É Não, o açafrão mesmo, que ele tem um saborzinho um pouco ó lá, diferenciado do que a gente vai falar. tá vendo? É aquele do saquinho, né? Que o pessoal compra. Ele pode ser em pó, ele pode estar in natura mesmo, né? E Uhum, aí, diferentemente do gengibre, quando a gente corta ele é um amarelo vivo, a isso. cúrcuma, que eu volto a falar, né, é da mesma família, por isso essa semelhança muito grande, ela é laranjada, bem alaranjada mesmo, um laranja bem forte, Uhum, que tem o principal composto, né, que dá essa coloração é a curcumina, que é a também é o principal composto com propriedades medicinais e benéficas aí para o nosso organismo. ela vem sendo muito estudada, né? Essa planta, a gente vai falar mais dos constituintes químicos, mas principalmente por causa desses curcuminoides, né? São 3 tipos de curcuminas que vêm sendo muito estudadas e elas têm ela desempenha bastantes papéis biológicos nas diferentes partes do metabolismo que a gente utiliza, né? Essas sinonímias, gente, para vocês terem uma ideia, elas são porque antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem de comunicação, né? Então as pessoas iam encontrando e iam descrevendo. Então não tinha como achar quem é que se já descreveu essa planta ou não, porque ela nem é daqui, ela nem é do Brasil, né? Ela é lá da Índia, ela é nativa da Índia, né? Então essas descrições são ao longo que você vai encontrando e depois o pessoal acaba denominando o nome mais antigo, né, dela. Isso é parte taxonômica mesmo, né? Que é do basiônimo, que é o mais antigo, tá? Aproveitando esse parênteses aí, é legal a gente falar, que sempre a gente tem lembrado, né, da importância da identificação botânica, que é baseada nesses dois nomes, né, nome e sobrenome da planta, Sim, e essa denominação botânica, ela é utilizada em latim, porque é uma língua morta, para que não se tenham alterações. Então, é uma denominação planetária, na verdade. A cúrcuma, por exemplo, a Momum cúrcuma, ou a que a gente está utilizando aqui, que é a mais aceita, né? A cúrcuma longa, sim, ela sempre vai ter essa denominação botânica em todos os lugares. Lembrando que o nome popular ele pode se referir a diferentes espécies de vegetais, dependendo da região ou do conhecimento que aquela população que você está trabalhando apresenta a respeito da planta. Então, sempre utilizar, principalmente quando for para finalidades medicinais, a planta baseada no nome científico. sim. Sempre baseada ali. Porque a gente tem inúmeros nomes populares, né? Cada lugar chama de um jeito, né? Tem uns que falam açafrão, açafrão da terra, cúrcuma. Logo no início que a gente está aprendendo, quando começa a ver esses diferentes, ainda mais como ela é tratada como condimento, dependendo do lugar, cada um chama de um jeito, né? Sim. Então, por isso que tem que padronizar em latim, certo? E essa planta, ela é uma planta nativa da Índia, como a Andrea falou, e também do Sudeste Asiático, né? E Uhum. ela é cultivada com a finalidade alimentar e condimentar especialmente. É uma planta que ela já é utilizada há muito tempo, né? Ela já é utilizada há cerca de 6.000 anos pela medicina Ayurveda, que é Uhum. tradicional da Índia, né? Quando a gente fala em Ayurveda, a gente está pensando centralmente na Índia ali, Uhum. sendo prescrita na prevenção e controle de desordens físicas que podem ser resfriados,
comprometimento das vias aéreas, sinusite, infecções bacterianas, alterações hepáticas, diabetes, feridas, reumatismo, anorexias. E ultimamente a gente tem ouvido falar muito, muito, muito da questão imunológica, né, Andréia? De como a cúrcuma ela tem tomado um lugarzinho de destaque aí, como uma planta que tem efeitos benéficos para o nosso sistema imunológico. Ela No atua. Brasil, Ah, desculpa. sim, desculpa, pode falar, pode falar. Não, é porque ela atua, ela vem sendo estudada e ela atua nos mesmos mecanismos de defesa, né, da imunologia. São caminhos que agora, assim, não cabe a gente ficar falando essa parte técnica tanto, mas ela está lá presente nessa cascata de defesa mesmo imunológica. Ela está lá, ela está presente, tá? Ela pode ser comparada. Voltando assim para o histórico, antes que eu queria passar um pouquinho do histórico, né? Sobre o uso dessa planta, porque às vezes a gente fica achando que as coisas, porque aparecem na mídia ou estão nos memes, nos posts aí, nas redes sociais, parece que é uma novidade. E não, né? Para o Brasil, ela foi trazida há cerca de 3 séculos. Na época do Brasil colônia, os bandeirantes começaram a introduzir, mas os índios já utilizavam ela como medicamento, começaram a utilizar ela como medicamento, então, né? Sim. E para pintar a pele e como corante de alimento. Esse corante, então, como eu disse, ele vem da curcumina, né? Então, quando a gente corta o rizoma, que aparece aquela coloração que é descrita às vezes como amarelo avermelhado, porque é um laranja bem vivo mesmo, né? Ela exala esse cheiro forte, mas que é agradável e tem um sabor picante e aromático. Ela compõe o curry, aquele tempero que também é uma planta, tem uma planta que chama curry, mas a gente conhece como uma especiaria. Eu até tenho curry aqui que eu uso bastante. É uma mistura. Aqui. É uma mistura de vários temperos, né? E tem um cheiro bem característico e é um pouco apimentado, né? Porque também acresce também no curry o gengibre, que combina bastante com esse sabor. Mas a própria cúrcuma já tem esse sabor picante e bastante aromático. Sim. Ela é muito utilizada na comida mesmo, né? Eu, pelo menos, desde pequena, sempre comi, mas nunca sabia a importância que ela tinha, porque minha avó sempre usava, principalmente para, ela chamava de coloral. O coloral é um outro, né? Que são umas sementinhas que vêm dentro de um fruto que a gente quebra ele, assim, né? E aí aquela semente coloral. Porque para ela tanto faz qual que era um outro. E ela sempre colocava esse pó mesmo, sabe? Utilizava para isso. Ela é utilizada mesmo como corante alimentício, tempero ou condimento alimentar, né? E no Brasil ela consta na Relação Nacional das Plantas de Interesse ao Sistema de Saúde Único, né? Ao Sistema Único de Saúde, desculpem o SUS. E por já apresentar muitas, eu acredito que o cardamomo não entre nessa família. Eu acho que não. Família não tá mais mas o cardamomo, vou procurar qual que é. Não, o cardamomo ele é em uma semente separada. Vou procurar qual é a família do cardamomo. Cardamomo. Agora eu perdi, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Peraí, vai falando aí que pode. Liberácea. É da o cardamomo mesma? Olha só. Tudo bem, eu não sabia. É a Fabiana. Porque Obrigada, eu Fabi. nunca comi o cardamomo, eu só como a sementinha dele, né? Olha só. Uso como tempero. É É o bem gostoso, cardamomo. eu tenho aqui também. Eu tenho ele aqui também. É verdade, foi pela lógica dos temperos ardidos, né? Olha lá, tem mais aqui, tudo cardamomo. Apesar que esse aqui, agora eu não vou brigar com o Google, tá? Mas esse aqui pra mim é gengibre, não é cardamomo, não. Preciso olhar com mais detalhe. Foi até bom. Não, Fábio, não pede desculpas, não, que a ideia nossa é essa mesmo. A gente gosta quando as pessoas interagem, né? Isso que você perguntou, Fabi, é muito importante, porque quando a gente vai identificar uma planta, né,
A gente sempre fala assim, você tem alguns aplicativos que podem te ajudar a identificar a planta, e depois você tem que ir num site mais especializado, principalmente se você for utilizar essa planta, né? Eu uso ele, que ele mora no meu coração, ninguém patrocina, mas eu amo muito, que é o trópicos.org. Daí você escreve lá o nome científico e aparece uma sequência da descrição mesmo da família, imagens, quem descreveu, deposição em diversos herbários, então isso é extremamente importante mesmo, na hora da identificação. Né? Tirando o foco da cúrcuma, né? Eu tenho aqui a sementinha de cardamomo. Eu tenho cardamomo em casa. Tem que dar Eu utilizo essas partezinhas que são as sementes, né? E a semente, quando a gente abre, a gente encontra, na verdade, esse daqui é o tegumento, né? E aí, quando você abre, você encontra várias sementinhas pequenininhas assim, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? Então, tem várias. E é um cheirinho bem parecido mesmo, meio ardidinho, uma delícia. Esse cardamomo, eu tô confundindo com uma outra, que é muito comum que o pessoal lá daquele restaurante do Mocotó utiliza. Me fugiu o nome dela agora, porque o cardamomo ele é mais picante mesmo, essa outra é mais doce, né? Como é que chama? Esqueci o nome de uma outra sementinha. Solitária. Né? Car- Olha, é ridícula, chocolate quente com cardamomo fica muito bom. Uma delícia. Eu faço um chai com cardamomo. Coloco Ah, é? erva doce, canela, gengibre e um monte, um monte. Uhum. Bacana. É gostoso, né, misturar tudo isso. Aí você queima o açúcar e coloca eles todos. Fica bem bom, É isso. né? É isso mesmo. Eu confirmei a informação, é isso mesmo. É Tem isso? contraindicação para cúrcuma, a gente já Tem, vai falar. Vamos voltar na cúrcuma. tem Então, sim. Vamos a lá. cúrcuma tem Uhum. diversos constituintes, né? A gente está Isso, trabalhando aqui com base em principalmente dois artigos. Um isso. artigo que foi feito por uns pesquisadores brasileiros Uhum. e um Olha lá. artigo que a Andrea fez o levantamento, que é uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Quer explicar, Andrea? Então, uma meta-análise, o pessoal, até um tempo atrás, utilizava uma revisão bibliográfica, né? Você coloca um determinado tema que você quer e você procura o que já foi feito de pesquisa sobre esse determinado assunto. Só que a meta-análise, o que ela tem? Ela também mostra aqueles artigos com análises estatísticas, para dar uma maior confiabilidade, né? E o que vem sendo produzido atualmente. Então, essa é a importância, que você vai atrás do que já está sendo produzido e monta meio que uma revisão com dados estatísticos que te dão a confiabilidade dos determinados produtos que você está querendo, né? No caso aqui, a gente está indo atrás da curcumina, que é o mais importante para essa espécie vegetal, né? A curcumina, ela representa 60 a 76% das substâncias ativas principais que estão compondo aí o efeito terapêutico da cúrcuma. Uhum, sim. E como ela é Mas ainda absorvida, você viu? Como é que ela é absorvida? Ela é absorvida e metabolizada no fígado, tá? E depois ela é ela tem uma... eliminada nas fezes. Então, ela também vai para o fígado. Então, por isso que tem que tomar cuidado com as superdoses. E que você vai absorver, tá bom? Sim, quem tem problema hepático, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Tá. Como ações terapêuticas, Uhum. além da curcumina, né? Ela tem outros Óleos constituintes, essenciais. o cannabinol, a resina, amido, polissacarídeos, sais de potássio, açúcares e outros constituintes. Uhum. A curcumina, ela parece ser tudo indica, né? Os artigos mostram que ela é uma molécula, um composto, na verdade, não uma molécula, um composto, Ela é um com, composto muita, fenólico, né? com muitas propriedades antioxidantes. É um flavonoide, né, Andréia? Então, ela tem muitas Exato. propriedades antioxidantes.
o que que faz uma propriedade antioxidante, né? A gente sempre ouve falar isso. Um outro composto que tem propriedades antioxidantes é, por exemplo, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Eles neutralizam os radicais livres, né? A gente tem no nosso organismo, se a gente passa por algum estresse, se a gente come alguma coisa que não faz bem, se a gente fuma, se a gente se expõe à poluição, tudo isso faz com que o nosso organismo receba os compostos que são radicais livres. Radicais livres, eles têm a função de atacar as nossas membranas celulares, né? Que são basicamente compostas por lipídios. Isso. Um antioxidante, ele neutraliza, ele realmente atua antes da entrada desses radicais livres em contato com a célula. Se esses radicais livres entram em contato com a célula, acontece uma oxidação. Quando acontece uma oxidação, você perde as propriedades, a integração daquela membrana, que é o que é a principal barreira de acesso entre a célula e o meio externo. É o que protege o que está dentro da célula, todas as nossas organelas que fazem com que a nossa célula vá funcionando de uma maneira saudável. Então, quanto mais radicais livres a gente vai se colocando em contato, mais desestruturada a célula vai ficando. E aí, no nosso organismo, entram em atuações o nosso sistema imunológico, que vai fazer com que outras vias de defesa ocorram. Então, é legal a gente ter essa consciência dos antioxidantes, porque eles combatem os radicais livres, impedindo danos nas células. E aí a gente aumenta a nossa capacidade do sistema imunológico, não simplesmente porque a gente está melhorando o nosso organismo, mas porque a gente já está evitando, nesse caso, pela função antioxidativa desse composto, a gente já está aumentando a capacidade da célula ficar mais saudável por terem outras defesas ali, antes do contato intracelular, certo? Aí, nesse esquema, abaixa só um pouquinho, Andréia, volta lá. A Andréia está mostrando aqui pra gente, aponta com a caneta, Andrea. Mostra aí, por favor, esse esquema da peroxidação lipídica. Então, ó, falando o que a Fernanda estava dizendo até agora, eu não sei se vocês todos conhecem, né? Então, aqui é a membrana plasmática. Então, ela tem a camada, né, de fosfolipídio, que são a parte de lipídio, e as proteínas. Então, são todas elas que tem nas nossas células e organelas. E o que acontece? O oxidante, ele vem aqui, ó, atrás desses ácidos poliinsaturados, né, graxos, que são, que vão dar estabilidade para ele, porque ele é uma molécula que é instável. E ele precisa dessa estabilidade. Acontecendo isso, ele vem aqui para tentar se tornar estável. Então, ele rouba, né, elétrons daqui. E o que acontece? A membrana, ela tem toda uma fluidez. E quando eu perco essa fluidez, olha só, desestrutura, acaba quebrando, acaba morrendo a célula. É isso que acontece, né? Essa é a peroxidação lipídica. E tem muitos artigos que eles mostram a quantificação dessa peroxidação lipídica. Você mede a quantidade de ácido que acaba produzindo ácido quando quebra essa membrana aí. Ácido malondealdeído. Então, você tem como medir e mostrar que teve um dano na membrana, né? Então, e a membrana também ela é muito importante em processos de sinalização. Então, no corpo humano, a partir do momento que há degradação da membrana plasmática, nas plantas também. As plantas também têm membrana plasmática e quando acontece um dano, a sinalização do sistema imunológico também é ativado. Mas no nosso caso, outras defesas são ativadas, né? E aí entra a parte do sistema imunológico. Essa parte da questão antioxidante da cúrcuma, né? Também está relacionada com a questão anti-inflamatória, então, que é um dos principais efeitos que essa planta causa no nosso organismo. Então, ela é uma planta que ela atua no nosso organismo como antioxidante, como anti-inflamatória, além de várias outras coisas, né, Andréia? Sim, exatamente. Ela tem função destacada como antidiarreica, diurética, antiespasmódica, que é os espasmos abdominais, né? Então, é para evitar essas contrações abdominais, cólica menstrual, entendeu? Hepatoprotetora, o que é? Protetora da questão do fígado. Anti-HIV, antiparasitário, tem um estudo que mostra
o tratamento de leishmaniose com ela, é inibidor de carcinogênese, ela é anti-inflamatória, como eu já disse, antibacteriana, antiviral, antifúngica e antitumoral, já com dados mostrando fortes indicativos de que há redução de tumores em É, ratos, né, isso mesmo. para tratamentos associado a tratamentos quimioterapêuticos. Exato. Então, ela pode beneficiar. No entanto, a gente vai falar e vai reforçar muito isso daqui, Uhum. porque. Ai, tá, a mãe da André entrou. É, e a Poli também. É, beijo, Poli. Ah, Poli, é a Poli. Então, a gente vai falar muito dessa questão, que é a questão de como a dose e efeito está totalmente relacionada com o remédio, com o veneno, É né? verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Quando a gente utiliza ela como um tempero, como um condimento, ela traz os benefícios para a nossa saúde, da mesma maneira que chupar laranja traz benefícios para a nossa saúde. Mas a gente precisa utilizar ela para fazer um tratamento, é necessário realmente o acompanhamento e muito conhecimento para que se faça a indicação correta, É né? verdade. Dificilmente, apesar de todos os esforços do Sistema Único de Saúde aí e, e dos órgãos relacionados à saúde, né? Na Alemanha, a gente Uhum. tem um dado que mostra que 80% da população usa plantas medicinais, porque as plantas medicinais elas trazem um autoconhecimento, um autocuidado, que evita das pessoas, inclusive, utilizarem o sistema de saúde. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma faixa muito baixa, que precisa melhorar muito isso, que está relacionado a cerca de 20 e poucos por cento só. É verdade. Por isso que ela está naquele de interesse do SUS, porque sabe que a grande maioria das pessoas se automedicam, né? Então elas estão ali para poder dar um caminho para quem está fazendo isso, né? Um Mas médico. infelizmente, a gente tem uma indústria farmacêutica que tem muito forte, né, aqui no Brasil em termos de capitalismo e nas instituições de ensino, os médicos eles não são ensinados a prescreverem plantas, né, a não ser algumas poucas plantas que já têm muito bem consolidado aí na literatura científica. Os Uhum, médicos não têm o hábito mesmo, né? Não tem um conhecimento, porque médico já vem de medicamento, ele precisa medicar o paciente, né? Ele precisa instruir o paciente a sair dali melhor. Então, se ele não tem um dado científico de uma dose-efeito, uhum. um uso correto, ele não vai passar esse dado. Então, é preciso realmente investimento em pesquisa para gerar esses dados aí, para que a gente possa caminhar nesse sentido. Tem uma preocupação muito grande e eles não acreditam muito nisso, eles chamam até o curandeirismo, né? Esse que é o grande problema, né? Eu acredito. Mas a mentalidade eu acho que está mudando e tem muita gente que está querendo ir atrás, né? Principalmente para estudar, para ver se tem mesmo esse princípio ativo. A gente utiliza o conhecimento popular e vai analisar mesmo no material para ver se existe esse resultado e, uh, e quantifique, faz esses diferentes estudos, né? Que nem a gente acabou de ver um estudo de meta-análise que funciona e funciona para diferentes tratamentos, né? A Fernanda acabou de falar até para câncer, né? Ela já é prescrita para inflamação e eles já estão fazendo até para câncer e diversos tipos de câncer, né? Daqui a pouco até mostro para vocês os diferentes tipos de câncer que estão sendo estudados o efeito da curcumina, tá? A Tirene entrou, então eu vou falar para ela. Ó, Um tia, beijo. a E um beijo para cúrcuma, Kátia. ela atua no controle na liberação de uma proteína que induz, né, essa proteína, ela induz o estresse oxidativo e Uhum. favorece a deterioração neural, que causa o Alzheimer. Então, ela, na verdade, inibe uma proteína que poderia fazer com que a pessoa tivesse o Alzheimer, né, desencadear o Alzheimer em quem já tem uma predisposição. Ela atua no sistema nervoso central mesmo, né? Como uma ação antidepressiva, que já está também sendo testada em animais, Uhum. e uma ação neuroprotetora, todos eles relacionados ao uso da curcumina.
Melhora a memória também. Bem interessante, né? Esse é. Né, e a dosagem, né? Não queria ficar falando muito, mas a dosagem é o tanto que o pessoal lá de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, utiliza, né? 600 miligramas, né? Para ter uma ideia do que qual a dose que você pode tomar da cúrcuma. Que vende, né, gente, como um complemento alimentar, né? Você não vai abandonar o seu tratamento normal. E às vezes você não tem para comprar e nem usa, nem cozinha, nem nada. Você tem uns complementos, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com essa questão dose-efeito e interação medicamentosa. A gente vai falar Ah, é isso verdade, que tem a logo mais, pergunta da dose, né? É verdade. né? De uma maneira geral no nosso organismo, a cúrcuma ela vai ter ação anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, que é contra Uhum, fungos, tá? Quando eu falo antimicrobiana, eu tô falando de micro-organismos, né? Antioxidante e antialérgica. Na pele e nos anexos, né? Ela tem uma ação anti-inflamatória, antialérgica e cicatrizante. No uhum. sistema cardiocirculatório, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Todas as plantas que têm função diurética, todas, elas devem ser cuidadas para quem tem pressão alta. Então, tomar Sim. cuidado, porque ela está estimulando o sistema circulatório a funcionar. Se você tem pressão arterial alterada, então você tem que tomar cuidado com o seu sistema circulatório. Sempre que for utilizar essas plantas, mesmo vamos supor, a pessoa quer tomar um chá de cúrcuma de manhã, quer tomar água com cúrcuma, né? A pessoa Uhum. esquenta a água, dilui lá uma colher de cúrcuma para melhorar o sistema imunológico. Sempre tomem muita água associado, aumenta o seu consumo de água para que as toxinas também possam ser liberadas, porque não adianta, se eu estou com um problema diurético, eu não colocar o principal no meu organismo, que é a água, né? Então, sem a É, água, eu posso colocar até ouro, que não adianta. não vai trazer um retorno positivo. Então, no Uhum. sistema cardiocirculatório, antitrombótica, né? Ela é antiagregante plaquetária, hipotensora, previne necrose miocárdica, né? No sistema miocárdica, falei certo. No Falou. sistema digestório, ela é colérica e colagoga, Uhum. eupéptica, hepatoprotetora, carminativa, que é antigases, tá? Uhum. Antiespasmódica, novamente, para evitar as cólicas, anti-inflamatória do cólon. Então, quem tem aqueles problemas como diverticulite, pode utilizar essa planta, porque ela é uma planta que ela é anti-inflamatória Uhum. nessa região digestória, tá bom? Sim. No sistema endócrino, ela é hipoglicemiante no diabetes tipo 2. Uhum. No sistema imunológico, ela é imunomoduladora e antialérgica. Uhum. No sistema osteoarticular, ela é anti-inflamatória. No sistema reprodutor, ela é analgésica. No sistema respiratório, ela é anti-inflamatória e antialérgica. Então, assim, Uhum. ela pode ser amplamente utilizada, né? Ela funciona no Ela corpo todo, ela né? funciona para o corpo É. inteiro, ela é muito boa mesmo, principalmente para ser introduzida na alimentação como um alimento funcional, como a gente já falou, né, nas outras lives, ela pode ser utilizada como um alimento funcional porque vai trazer um benefício muito grande para a nossa saúde, sim. Uhum. Você quer falar alguma coisa, Andréia? Depois eu pensei em falar das doses. Não, eu acho que eu vou mostrar, sabe o quê? Os quadros lá dos tipos, diferentes tipos de câncer que ela vem sendo estudada, né? Só para ter uma ideia, antes da gente fechar das doses, né? O que que você acha? Uhum, pode ser. Olha só, então lá naquele artigo lá que eu mostrei, que é a meta-análise, olha os diferentes tipos de câncer, ó, que ela vem sendo estudada. Então aqui a gente tem uma tabela, né, os estudos que aqui estão em andamento, né, qual fase, você vê, ó, a maioria é tudo curcumina, ó, curcumina, curcuminoide, a dosagem, todas elas, como é que estão, né? E para vocês terem uma ideia, olha só, câncer de cólon, né, câncer retal,
o pancreático, osteosarcoma. Então, são diferentes tipos, né? E ela está, teoricamente, tendo resultado, porque olha só, eles já estão em outras fases, né, do tratamento. Então, está tendo alguma resposta nisso, certo? Ela atua na diminuição de células antitumorais mesmo, de Isso. células tumorais, quer dizer, ela tem uma ação antitumoral, né? Olha lá. E em outros tipos de tratamento também, olha só, de artrite, osteoartrite, olha lá, no joelho, úlceras lá da colite, né, que a Fernanda acabou de falar. E tem também, até na parte ótica, né, para você ter uma ideia do tratamento dela. Então, olha, diferentes doses, vocês estão vendo a diferença? Como é que esses valores variam e variam muito dependendo do tipo do tratamento. Então, por isso, você sempre tem que procurar um médico, né, antes para poder fazer isso, certo? Ou um fitoterapeuta. Um fitoterapeuta, você tem que estar você tem que ter o diagnóstico, né? Você não pode ter o achômetro do que é. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter um diagnóstico correto mesmo. Uhum. Então, ela pode ser usada por meio de decocção. O que é decocção? Órgãos duros, né? Órgãos mais endurecidos, sementes, cascas, rizomas, como é o caso da cúrcuma, do gengibre, elas precisam de um cozimento um pouco maior, que leva em torno de 5 minutos depois que a água começou a ferver. Então, para esse preparo, a gente utiliza a terminologia, o nome, né, de decocção. Então, uma decocção do rizoma a 1%, uma quantidade bem pequena, de 2 a 3 vezes ao dia pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada como uma infusão quando já está em pozinho, né? Então a gente vai ferver menos tempo. Então é um chá, uma infusão é um chá Uhum. de 200 a 300 ml por dia. Pode ser feita tintura. O que é tintura? É quando a gente faz a extração alcoólica do princípio ativo daquela planta. Então, a gente vai colocar, normalmente, para uma tintura, 25% da planta para o restante, né? Os outros 75% de álcool a mais, numa concentração alcoólica superior a 50%. Pode ser normalmente aquele álcool de cereais que as pessoas utilizam, né? E aí vai tomar 2,5 a 5 ml 3 vezes por dia, sendo diluído em água. Faz a diluição em água. Tem pó meconizado, extrato seco, extrato padronizado, várias maneiras de utilizar essa planta, né? Uhum. Aí tem uma parte que fala dessas questões aí, como a Andrea mostrou, por exemplo, para atividades antitumorais, antioxidantes, anti-inflamatórias, vai variar de 300 a 600 miligramas 3 vezes por dia. Então, precisa ser avaliado, né? Para uma artrite reumatoide, 500 miligramas 2 vezes por dia. Então, precisa ser avaliada a pessoa, a sensibilidade dela aos compostos, quais são outras. Como que fala? Quando a pessoa já tem alguns históricos, né? Interação medicamentosa, né? Você Não, a tem que interação fazer a medicamentosa, interação. ela entra mais no caso de algum medicamento que a pessoa já vinha tomando, Tá, né? tá. Mas se a pessoa já tem alguma doença pré-existente, Uhum. né? Ou É. algum outro Realmente, tipo toma muito de cuidado. problema orgânico, precisa ser avaliado. Então, Sim. para tomar essas cápsulas, mostra as cápsulas, Andréia. Mostra as cápsulas. Olha as cápsulas. Tem que tomar muito cuidado. A gente Aí, ó. colocou só dois exemplos, mas tem Para milhares quando você, você coloca no Google, né, dessas cápsulas que você pode comprar. E são bem caras, viu, gente? R$ 150, 170, dependendo do laboratório que você está. e aí você vai utilizar uma concentração que varia demais aí entre as cápsulas, né, Andréia? Gato, ó, essa aqui eu não consigo enxergar, não. Mas essa aqui, você tem uma concentração de 800 miligramas, né? Até agora você estava falando de Até 600. 450, 600, não mais do que isso. Aí você vai Não tomar apareceu 800. 800 até Nenhuma agora, literatura científica. nenhuma tá falando disso. Então, tem que tomar muito cuidado com um negócio desse, viu? Se você for comprar para automedicar.
esses complementos É. aí. Também vê a origem do laboratório, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também, para fazer extração, né? Tem que tomar. A gente já sempre fala quando fala sobre o uso das plantas, né? O jeito que você coleta, o jeito que você produz esse material, né? Porque a quantidade ali é grande. Nenhum artigo até agora falou nisso e você fala em 800 miligramas, né? É bastante. Aí você acha que você vai fazer uma grande coisa para o seu organismo e você pode chegar até uma hemorragia, no caso da cúrcuma, Não né? esquece Pessoas que ele é que já têm. absorvido, desculpa, Fernanda, não esquece que ele é absorvido pelo fígado, né? Então pode dar um, né, Eu lembrei o certo. nome, é comorbidades, né? Uhum, sim, é isso Pessoas aí. que já têm alguma predisposição ou genética ou que já têm alguma inflamação, algum problema Uhum. gástrico ou hepático, a literatura mostra que pode acontecer a hemorragia. E Então, até a assim, pode obstrução das vias acentuar um biliares, problema. né, tá falando. É, Lembrar sempre que a diferença entre o remédio e o veneno são apenas algumas gotas, né? a Aquela frase. dose, é verdade, é a dose. E falando nisso ainda dessa interação, já que estava falando do fígado, das vias biliares também, que é um problema muito sério, e também para quem toma anticoagulante, né? Não pode utilizar isso aí como medicamento. Anticoagulante, vou dar um exemplo. Meu pai usa varfarina, né? Que é o Marevan. Então não pode utilizar isso aí. Exatamente. Ela apresenta também ação fotossensibilizante para pacientes que recebem o tratamento diário. Muitas pessoas, quando elas estão fazendo a quimioterapia, elas fazem uso associado da cúrcuma, justamente pela função antitumoral, né? Isso Uhum, já é indicado, já é utilizado nos tratamentos. uhum, Então, ela tem ação antitumoral e antioxidativa. E ainda ajuda na questão gástrica, que é um, um prejuízo que a pessoa que está fazendo quimioterapia sofre, né? uhum, sim. Então, quando a pessoa começa a ter esse uso contínuo, ela pode apresentar uma ação fotossensibilizante quando é o tratamento diário, né? Então, ela fica suscetível a alterações cutâneas na pele, né? Quando são expostas ao sol. Precisa ter um aumento na proteção. Aumentar a proteção à exposição ao sol, né? Com chapéu, com óculos, com filtro solar, enfim, né? Essas pessoas também, outra contraindicação aí que a gente tinha perguntado, que tinha sido Uhum, Rose, né? isso. Para os indivíduos que apresentam um estômago hipersensível, como eu disse, né? Pode agravar os sintomas. O uso prolongado em altas doses está relacionado com desencadear úlceras gástricas, tá? Então, esse 800 miligramas aí que você vai comprar na cápsula já vai ser um boom para estourar uma úlcera gástrica se você tiver uma potencialidade para isso. Tem medicamentos, Fernanda, que no tratamento assim, eles usam você pode usar só por até 3 meses, depois tem que parar pelo menos uns 15, 20 dias, entrar com outra medicação no lugar, para depois voltar ao tratamento. Então não pode ser um uso contínuo, né? Tem que tomar muito cuidado. Isso. Normalmente na fitoterapia, em geral, né, tem muitas exceções, mas em geral a gente utiliza o medicamento, a planta, Uhum. como medicamento, num uso por 21 dias, dando um intervalo depois de 7 dias. Nunca é recomendado fazer o uso contínuo de nenhum tipo de planta. Isso. Uma outra contraindicação interessante que eu achei é porque, Uhum. como ela tem esses efeitos antiespasmódicos, né, e também é descrita como estimulante hormonal, ela pode induzir o aborto. Ah, O óleo essencial dela tem essa relação com o uso abortivo, né? Então, não é para ser utilizado por gestantes, lactantes e também crianças não devem utilizar. uhum. Ela é da mesma maneira, então é assim, olha, se vocês perceberem, tudo que a gente está falando que ela tem efeitos benéficos, ela também pode ter os malefícios, Sim. porque vai depender da dose, essa é a grande sacada. Então, por isso que a gente está falando, utilizar ela como um condimento, utilizar ela como uma alternativa nutricional no seu dia a dia é legal, né? Agora, se você começar a utilizar ela como medicamento, procure uma orientação profissional.
né? Ela pode ser neurotóxica, ela pode induzir dermatite de contato alérgica. Então, se a pessoa tiver sensibilidade a algum componente e isso tiver num condimento alimentar, ela vai perceber de uma maneira muito mais tranquila. Sutil. Se ela começar a utilizar como medicamento, porque, nossa, agora eu não pego mais nenhuma doença na vida, né? Uhum. Então, ela pode agregar um sério problema, especialmente no caso da cúrcuma, que está aí top, bombando nas paradas de sucesso das plantas É medicinais, verdade. né? Todo mundo quer a cúrcuma hoje em dia, né? É. E com relação a interações medicamentosas, né, André? Eu tenho uma tabelinha É, aqui que mostra. Deixa eu isso. tentar virar aqui minha câmera. Antes de você falar, pode falar da interação, que Pode depois eu quero falar. falar ela com uma associação. Posso falar com a Tá. associação? Então, quem tem Fala. problemas de rinite, ela é muito boa ser associada com o sabugueiro, com o eucalipto e com o guaco. Ela é muito boa para isso. Você associa com ela e você vai ter um efeito, né? ah, no seu sistema respiratório, com essa interação aí. Você quer que eu coloque a tabela para você? Ah, pode ser, eu posso virar, eu viro, peraí. Então tá, Olha, sim. a gente tem aqui, do lado esquerdo, a droga e depois o efeito da interação, né? Uhum. Então, se for um medicamento anticoagulante, ela pode desencadear efeitos aditivos sobre as plaquetas, aumentando o risco de hemorragia. Tá vendo? Aquilo que a Andrea falou, né? Que o pai dela utiliza aquele medicamento. Então, Não se ele pode for usar. fazer o uso da cúrcuma como um medicamento, não é Uhum. indicado, né? Uhum. Um medicamento anti-inflamatório não esferoidais inibe a Uhum. função plaquetária, gerando suscetibilidade A sangrar. desculpa, gente, e sangramentos também. Isso. Os imunossupressores, eles aceleram o metabolismo, aumentando a excreção. Uhum. Então, reduz os efeitos do medicamento, tá vendo? Além de gerar, às vezes, um malefício imediato, né, direto, ele também, às vezes, pode causar indiretos, porque você vai reduzir a ação de medicamentos. Exato. Um medicamento chamado Plactaxel, que é o Taxol, Uhum. potencializa os efeitos do medicamento. Tem um outro aqui que chama Irinotecan, que interfere Uhum. na absorção e eficácia do medicamento. E alguns outros ele vai intensificar a atividade do fármaco, né? Então, Sim. deixa eu voltar aqui, gente, Uhum. para mim. Nesse medicamento, que é o Taxol, ele está relacionado com a potencialização dos efeitos. Nesse caso, é benéfico, porque ele Uhum. pode inibir metástases pulmonares de Sim. forma significativa quando comparados com o uso isolado desse medicamento. Então, aí nesse caso, é como eu falei, né, para as pessoas que já fazem o uso da cúrcuma junto com o tratamento de câncer. Uhum. Então, já tem essa associação prescrita e já é feito esse uso porque está embasado na literatura científica, né? Isso aí. Acho que era isso que eu tinha para Era falar, aí, Andréia. né? A Andréia quer falar da Hum. folha, né, Andréia? É um uso culinário da folha? Isso eu nunca usei, pra falar a verdade, eu nunca vi. Mas naquele livro das Punk, né, do Lorenzo e do Valderly, eles falam que as folhas da cúrcuma, consegue mostrar a folha, Fê? Aqui, ó. Deixa eu pôr a Folha da folha. cúrcuma? É uma Mostra, folha mostra. grandona, viu, gente? É uma folha bem grande, para vocês terem uma ideia. Ela é pra. A folha dela aqui, ó. Como ela é bem grandona, essa folha aqui. Para vocês terem uma ideia. Dá para embrulhar, né? Ó, que bonito. Dá para embrulhar e para cozinhar peixe, né? Eu nunca usei, né? Porque a gente tá falando do pó, né? Toda hora do pó do rizoma, né? Mas não, a folha dá para fazer como para ajudar a cozinhar, né? Olha só, eu nunca cultivei, Fabiana. Você já cultivou, Fernanda, a cúrcuma? Eu já tentei cultivar, mas eu não consegui. Ela vem esse rizoma mesmo,
né? E Uhum. aí vai brotar, mas eu não sei se o meu já estava inviável, ele não rebrotou, não lançou as raizinhas. Eu imagino que se você pegar alguma parte do rizoma, ele vai brotar a raiz, né? Porque o rizoma é o caule, para vocês terem uma ideia. Vão sair as raízes e daí você consegue plantar. Como a gente falou na semana passada da taioba, né? Se você tem a parte que fala, né, da batata, que é outro rizoma, você tem taioba para sempre, né? Na cúrcuma, imagino eu, mas eu nunca cultivei. Sempre foi do pacotinho mesmo, o meu, né? E aí, e a outra comida, que é a comida tailandesa, né? Que é uma carne com leite com essa misturinha aí de cúrcuma, né, Fernanda? É, É um prato super conhecido, chama rendang, né? Tem aí, não sei se vocês conhecem a Neide Rigo, ela tem um Instagram, né? Ela é especialista, jornalista que trabalha muito com punk e ela tem no blog dela que chama Come-se. Então ela põe as receitas lá e ela pôs esse prato, ó, o rendang. Eu vou botar até a foto do prato dela. Depois quem quiser, tiver vontade de ir lá comer, carne de boi mesmo, com esse temperinho e com elas, olha só, para quem quiser, tá? eu utilizo muito o açafrão no curry, né? Como eu disse, né? Nesse Uhum. temperinho aqui do curry. E eu gosto de colocar nos legumes para assar. Eu aprendi isso quando eu fazia os retiros lá da Brahma Kumaris, que é uma instituição, é uma escola de meditação, né, indiana, e eles utilizam muito o curry para temperar os legumes. Então, fica realmente muito saboroso, não precisa nem colocar o sal, assim, e põe para assar. Qualquer legume, se você fizer isso, vai ficar bom. Faz aquele ratatouille, né? E põe isso. É, ou em fatias, nossa, uma delícia. O ratatouille é um monte deles em fatiazinha, põe É, e assa, né? Bem gostoso. Né? E tem é, inúmeros aí. Tem aqueles mais tradicionais que é o arroz, é o purê, né? só ela, né? É. E Dá aí para ficou adicionar. Dá para colocar uma fininho. colher de cúrcuma no feijão também, É, né? olha, fica a cor, gente. Tem na pipoca. Essa aqui eu vou fazer questão de comer, porque eu não comi ainda. Olha só, que bonito. Você tempera a pipoca, olha isso. Mos- ah, Do livro, ó. Pipoca amarela, ó, com açafrão da terra, é né? uma ótima alternativa para tirar aqueles temperos prontos, tipo Ah, sazon, isso é verdade. que tem extremamente alta quantidade de sódio e Uhum, condimentos não, e conservantes, né? Que fazem sim. mal para a nossa saúde. Então, é uma forma alternativa de dar cor e sabor para os alimentos sem estar utilizando os os conservantes produzidos pela indústria alimentícia e vendidas em larga escala. É uma boa alternativa, né? É, Saudável e tudo. exatamente. Acho que é isso, né? É isso. Acho que é isso. Olha só, uma única só, a gente está quase uma hora falando, né? Sobre todos os efeitos. Então, é isso que a gente tenta divulgar, né, Fernanda? Ver isso aí, mostrar embasamento científico, procurar ajuda, não automedicar. A frase mais bonita que você falou até agora, né? A diferença do remédio e do veneno está na dose, né? São em pequenas É, gotas. Então, é isso que a gente tenta propagar, né? É isso aí. exatamente. Gente, a gente que agradece, viu, a participação de vocês. Muito obrigada. Se vocês Obrigada. quiserem algum assunto específico, mandem para a gente, porque a gente está Isso. produzindo sempre essas lives. E é muito legal ter as sugestões de vocês para poder fazer algo mais direcionado para o nosso público, tá bom? Se esse dia tá bom, se é um pouquinho mais tarde, um dia da semana, né? A gente tá E vendo isso também é aí, legal. tá? E é isso, agradeço. Eu vou adiantar, só vou fazer uma propaganda rapidinho. Quarta-feira eu vou conversar com a Fabiana aí sobre o amor botânico de uma geógrafa. Falaremos sobre isso na que é a semana do meio ambiente, né? Que Vamos ver, lindo! vai ser bem bonito. Quem puder, apareça, será muito legal essa conversa.
Então tá bom, gente. Até mais. Beijão. Bom Obrigada. domingo, boa semana a todos. Isso aí. Ah, um Beijo, beijo, Polly. Nicole. Beijo, Kátia. Tchau, meninas. Até mais. Tchau.